Olá, mais um STF Talk, Stephanie. Estou aqui com o Newton, consultor Business Agility, do nosso time de estratégia de transformação. Newton, você acabou de palestrar e falando um pouco sobre cultura. Antes disso, se apresente para a gente e fala um pouco sobre sua palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para o pessoal. Acabei de palestrar aqui, junto aqui do Agile Training, sobre cultura, né? E a cultura dentro da empresa. O que é a cultura dentro da empresa? Principalmente a questão de quando a empresa que vai se trabalhar, né, ela tem uma cultura muito antiga ou uma cultura muito rígida. Como se trabalhar, como se levar o trabalho dentro desse tipo de empresa, né? Legal. E assim, o tema que você trouxe ali é quais os impactos causados pela cultura num processo de transformação, né? Me traz assim alguns pontos levantados no qual a cultura ela pode desviar aí o caminho de um processo de transformação. Boa, Adão. Quando a empresa tem uma cultura ainda um pouco, eu vou usar a palavra arcaica, mas assim, quando ela tem essa cultura ainda muito arraigada e tudo mais, isso afeta muito o processo. A gente está nem falando de uma transformação ágil, a gente está falando de uma transformação realmente digital, da empresa mudar como um todo. Acaba afetando assim em vários processos dentro da empresa, e para quem vai levar a questão ali e conduzir a transformação, acaba encontrando resistência, acaba encontrando falha de comunicação muito grande. É um tipo de trabalho onde eles estão muito em forma de silos ainda. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não se falam, não se comunicam, e quando fazem isso, ainda fazem de uma forma muito departamental. Isso acarreta o que para a gente? Isso acarreta uma certa dificuldade de conseguir trabalhar com as pessoas nesse nível. Só que a gente precisa entender o seguinte, é cultural. E para a gente trabalhar nessa questão cultural deles, a gente precisa entrar aos poucos. A gente começa pequenininho lá dentro, começa conhecendo as pessoas, conhece o sentimento das pessoas, entendendo o que as pessoas querem na realidade. Porque quando a gente chega numa primeira semana, segunda semana, a gente começa a perceber que assim, por que eles contrataram a gente? Então a gente tem que começar a fazer um trabalho, um meio de campo ali, para entender realmente o sentimento e em que ponto que eles querem chegar, né? Não digo para você que é uma coisa fácil, tá, Adão? Esses primeiros momentos, principalmente para quem tem essa cultura um pouco mais arraigada, é um pouco difícil nesse primeiro começo, mas a gente sabe, a gente tem ferramentas, tem métodos, tem formas de a gente conseguir chegar aos poucos e ir mudando esse formato, mudando assim a cabeça, o pensamento, né, de como eles vão chegar lá na frente. Tá. Você diz que quando você fala da cultura arraigada, você está falando de dizer uma cultura mais fixa, né? Ou Exato. seja, mais centrada em departamentos, um pensamento mais holístico, um pensamento do todo, né? E aí eu emendo uma pergunta: quando essa cultura está mais fixa dentro da liderança, isso que tipo de problema pode trazer no processo de transformação digital? A gente está falando aqui, por exemplo, de inteligência artificial, de eficiência, de uma série de coisas. Se eu tenho uma liderança com um pensamento muito fixo, como que isso assim, pode impactar no programa global, geral de uma transformação? Olha, Adão, isso impacta bastante, sim. Porque nem sempre, como eu te disse, a gente chega e pega com esse pensamento fixo, né, essa cultura fixa, às vezes não tem nenhuma abertura inicial para você falar sobre esses assuntos como inteligência artificial e tudo mais, junto com a liderança. Mas aí eu costumo brincar, a gente vai tangenciando, né, a liderança, procurando, porque por mais que a gente diga que na liderança a gente só tem detratores nesse tipo, sempre vai ter um ou outro que tem uma cabeça um pouquinho mais aberta, que vai conseguir entender, vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. E aí usando da boa fé dessas pessoas, usando esse tangenciamento com pessoas que talvez num nível mais tático, num nível um pouco mais abaixo ali da questão da liderança, a gente consegue aos poucos ir incutindo melhor as ideias, incutindo as informações na cabeça da liderança, e aí finalmente conseguir trazer assim as benesses, né, que a mudança, que a transformação vai trazer para a empresa. Quando a gente fala de uma transformação ágil, no caso, o foco não é só agilidade, tem um viés mais organizacional, né? Isso a gente acredita muito que possa habilitar para uma transformação digital, né?
Que tipo de prática você acha importante ou formas de trabalho importante para poder trazer, criar a consciência da mudança para essas lideranças ou também os seus liderados? Olha, eu entendo o seguinte, para a gente conseguir mudar a cultura de uma empresa, a gente precisa conhecer a cultura de uma empresa. O mais importante desde o começo é aprender a falar. E quando eu digo aprender a falar, não é que a gente não saiba, mas é o falar do cliente. Porque a nossa linguagem, às vezes é técnica, às vezes tem um certo rebusquês que eles, dependendo do cliente, não fica uma coisa clara. Então, nós precisamos, a primeira coisa, aprender a falar a linguagem do cliente. A partir desse ponto, que a gente aprende a falar a linguagem do cliente, a gente aprende a trazer essa questão da linguagem, a gente vai para a segunda coisa, entender até a parte, a gente conseguir entender não somente a parte técnica, mas entrar um pouco na parte, eu não queria usar a palavra sentimental, eu queria usar a palavra... Empatia, vamos dizer assim. Exato, usar mais a parte da empatia ali mesmo. Então, é um trabalho mesmo que eu diria até dizer mais psicológico, né? Um trabalho mais dessa questão no início do que realmente técnico. Porque quando você capta, quando você consegue criar essa empatia, consegue criar esse formato com o cliente, né? O que isso vai trazer para você? Aí sim você pode começar a entrar com técnicas, formatos e tudo mais, que o mundo ágil conhece já, para a gente conseguir trazer. Mas antes disso, se a gente não conseguir trazer o cliente para próximo, e esse trazer o cliente para próximo não é a gente querer mudar a cultura, mas a gente conhecer a cultura para que dizer o seguinte, olha, a sua cultura pode ser adaptada para melhor. Né? Esse primeiro passo é o mais importante antes de qualquer outra ideia de se entrar com técnicas, ferramentas ou afins que sejam mais operacionais ou que sejam para a transformação em si. Né? Eu acredito muito que o ponto principal é vamos trabalhar essa empatia, vamos trabalhar essa linguagem com o cliente, vamos trabalhar esse primeiro coisa. Porque essa é a primeira parte. Feita essa primeira parte, o processo começa, o processo anda e aí não para mais. Entendi. E assim, quais os principais, dentro dos programas que você participou de transformação aí, principais lições aprendidas que você tem trazido ali, né? Por exemplo, vou começar agora no programa de transformação. Você falou, entender ali as pessoas, falar a língua, se colocar no lugar. O que mais você traz ali de lições aprendidas para poder não sofrer impactos, né? E chegar lá na frente e falar, puxa, se eu tivesse tomado essa decisão lá no passado, seguido de uma forma correta ali, a gente deveria ter atingido os resultados mais rápidos. O que eu costumo dizer é assim, não existe a melhor prática. A melhor prática às vezes não é a melhor solução. Né? E assim, nem sempre o que a gente acredita, o que a gente pensa, é o que o cliente enxerga. Então, essa questão que eu falei da empatia anteriormente, de conhecer a linguagem do cliente, de ser empático com o cliente e trazer essa questão de saber a comunicação, só serve assim, para a gente conseguir criar a voz. Eu acho que essa é a maior lição, uma das maiores lições, além de tudo que a gente comentou da empatia, mas é conseguir criar uma voz e ter o demonstrar a visibilidade tácita ali daquele momento, de cada pedacinho, cada momentinho que faz, que o cliente comece a enxergar. Então, eu acho que a maior lição que a gente pode ter, depois que a gente faz esse meio de campo, é assim, o cliente precisa ter sempre visibilidade do que está sendo mudado, transformado, criado e tudo mais. E além disso, uma outra coisa que eu enxergo como muito importante é nunca deixar de... A gente fala de workshop, treinamento, capacitação, mas assim, qualquer dúvida, qualquer situação que possa gerar uma questão que possa ser capacitada dentro da empresa, e quando eu falo de capacitação, pode ser um simples workshop, uma simples palestra, a gente não pode perder esse ponto. Por quê? Porque também ajuda nessa criação da voz dentro da empresa para seguir com a transformação. Eu acho que o grande objetivo é tornar, principalmente a liderança, também os seus liderados, né? Tornar, assim, quando você fala em dar voz, é tornar como um agente de mudança. Mas para isso precisa fazer um trabalho forte de conscientização das pessoas para que elas consigam enxergar o movimento que está acontecendo
e esse movimento ele possa trazer benefícios tanto para ele como para a organização. Perfeito, é isso mesmo, Adão. Legal. Newton, agradeço o seu bate-papo aí, parabéns pela palestra e sucesso. Eu agradeço aí o momento, agradeço a todos e vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Obrigado.